Olá, olá, doutores e doutoras de todo o Brasil. Que satisfação estar aqui comandando, digamos assim. Hoje eu tenho o meu dia de apresentador de TV aqui no Damásio e terei a oportunidade de comandar aqui o nosso workshop sobre as carreiras policiais. Por gentileza, eu vou pedir se vocês puderem aumentar um pouquinho o nosso retorno aqui, eu agradeço. Se puder aumentar um pouquinho o nosso retorno, eu agradeço. Bom, pessoal, antes de mais nada, muitos não devem me conhecer. Meu nome é Francisco Sanini, eu sou delegado de polícia aqui no estado de São Paulo, portanto, tenho certeza que muito em breve seremos colegas de profissão. Eu também sou professor da Academia de Polícia aqui do estado de São Paulo, mestre em Direitos Difusos e Coletivos e professor do Damásio, doutores. Dos melhores adjetivos que eu tenho, sem dúvida nenhuma, eu sempre digo que são esses dois. O primeiro é ser delegado de polícia, o segundo é ser professor aqui do curso Damásio, curso no qual, vale dizer, eu também iniciei a minha carreira, porque, doutores, eu sempre digo, a sua academia de polícia começa aqui no Damásio, e a minha academia de polícia começou também aqui no Damásio. Foi aqui, graças ao Damásio, que eu comecei a plantar a minha sementinha, que acabou resultando na minha aprovação no concurso para delegado de polícia aqui do estado de São Paulo. Eu sou professor de legislação penal especial e também professor de práticas policiais. Hoje, se você quer se tornar delegado de polícia, muitos estados da federação vem exigindo esse conhecimento prático, aliás, muito importante, né, doutores? Assim como os juízes são cobrados em provas de sentença, os promotores devem também redigir peças próprias para as suas atividades, é importante que concursos também cobrem esse conhecimento prático de todos aqueles que intencionam a carreira de delegado de polícia, tá bom? Eu estou aqui e já não posso deixar de demonstrar o meu orgulho, porque estou aqui hoje ao lado de um colega de profissão e também colega de magistério, já foi meu aluno. Doutores, eu estou ficando velho, né? Estou aqui, meu caro amigo e colega, doutor Felipe, por gentileza. Olá, pessoal, boa noite. Muito bem-vindos aí ao workshop do Damásio. Primeiramente, uma honra estar aqui. Sou ex-aluno aqui do Complexo Educacional, sou ex-aluno do professor Francisco Sanini. Queria agradecer aí a presença online de todos os que estão nos assistindo aí ao vivo. Hoje iremos falar aí um pouco sobre nossa carreira, sobre as outras carreiras também, que são muito importantes, que nos auxiliam aí no dia a dia. Gostaria de agradecer ao curso Damásio pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui com vocês e espero que seja uma noite aí, prazerosa, em que todos possam aí conhecer um pouco da nossa carreira, da nossa instituição. Falaremos de outros estados também, não só de São Paulo, né, a qual eu tenho o privilégio de ser delegado de polícia. Sou recém-chegado na instituição, tomei posse em maio do ano passado, já estou indo aí para a minha segunda delegacia, pois funciona assim, a gente vai trocando, trabalha um pouco aqui, um pouco ali, e passo a palavra novamente aí ao nosso mestre Francisco Sanini. Valeu, Felipão. Mais uma vez reitero a minha satisfação de estar aqui ao seu lado hoje. É um orgulho duplo, né? Um orgulho de tê-lo como delegado e também como colega de magistério. Doutores, eu sou um pouco suspeito para falar da carreira, mas talvez pela minha paixão, pelo meu compromisso com o cargo, pelo meu compromisso com a instituição na qual eu faço parte, muitas vezes eu consigo contagiar os nossos alunos com esse mesmo sentimento. E eu não espero nada menos de vocês, doutores. A carreira policial é uma carreira que exige vocação. Não se trata de uma carreira que admite aventureiros. Hoje em dia, eu costumo dizer que alguns concursos, né, ou a maioria dos concursandos, e eu já fui concursando,
Conheço a história de cada um de vocês, conheço as angústias, as inseguranças, os medos, as críticas que a gente é obrigado a conviver. E justamente por conhecer esse cenário, eu sei, muitos concursandos acabam, no momento de escolher o seu cargo público, focando aí naqueles cargos que oferecem um melhor salário, né? O concurseiro, ele acaba escolhendo a sua futura carreira, a carreira na qual ele vai exercer as suas funções o resto da vida, com base no salário previsto no edital. E aí surgem os chamados, ou pelo menos o que eu chamo de nerds capitalistas, né? E aí percebam que o professor, ele é do interior de São Paulo, então ele tem esse sotaque um pouco mais aguçado. Aqui no interior a gente fala porta, porteira, portão, eu quase me identifico com os mineiros. Aliás, saudações ao estado de Minas Gerais. Doutores, como eu estava dizendo, os nerd capitalistas são aqueles que escolhem a sua carreira com base no salário. A carreira policial não vai admitir isso, doutores. Primeiro, porque vocês não encontrarão os melhores salários. Temos salários bons, temos bons salários nas carreiras policiais. Porém, os melhores salários vocês podem encontrar, vocês conseguem encontrar salários melhores em outras carreiras. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é que a carreira policial, ela exige vocação. Se você é um aventureiro, se você é uma pessoa que não se identifica com as funções, doutores, muito provavelmente você pode ser aprovado, você pode iniciar a sua carreira, mas possivelmente, eu diria provavelmente, você vai acabar se frustrando. É por isso que talvez o primeiro passo para a carreira de delegado de polícia, assim como todas as carreiras policiais, é a vocação. E é incrível, eu queria até ouvir o nosso colega Felipe, porque eu confesso particularmente, pode voltar comigo aqui um segundinho, eu confesso particularmente que eu nunca sonhei, nunca pensei em ser delegado de polícia. Eu, na verdade, era um nerd capitalista. Eu queria ser aprovado em concurso público, eu sempre destaco isso em todas as minhas aulas aqui no Damásio. Eu sou um cara que não crio sonhos, eu estabeleço metas. E eu acho que você, que vai ser nosso aluno, não tenho dúvida, deve se pautar por essa mesma premissa. Estabeleça metas e as persiga intensamente. Foi tudo que eu fiz e é tudo que eu faço na minha vida, doutores. E nem sempre a gente ganha. Obviamente, o fracasso também faz parte da vida de qualquer vencedor. Para vencer, precisa perder. Para ser aprovado, precisa ser reprovado. Eu fui reprovado. E na minha época de concurseiro, como eu estava dizendo, o que eu queria era ser professor, mas antes de ser professor, eu queria ser aprovado em um concurso público. E eu não tinha nenhum em mente específico. Só que quando eu me formei na faculdade, eu procurei o Damásio, que desde aquela época era o melhor curso preparatório, e aí eu comecei a focar inicialmente na carreira de delegado de polícia. E quando fui aprovado, doutores, aí eu costumo dizer que a carreira policial é uma pinga. Você se vicia. Eu nunca vou me esquecer do meu primeiro dia na academia de polícia, já aprovado, quando eles colocaram um vídeo com a música da SWAT tocando e várias operações policiais. Eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Então, eu não era vocacionado, ou pelo menos não sabia que era vocacionado, mas após a aprovação, eu descobri que essa é a minha vocação. Após a aprovação, que até rimou, hein, Valéria? Após a minha aprovação, eu descobri que essa era a minha vocação. Não sei, e agora que eu queria ouvir meu caro amigo Felipe, não sei um pouquinho como foi a sua história de preparação para o concurso, se você sempre planejou ser delegado de polícia, ou se você, como eu, estava aberto a todas as possibilidades e acabou, depois de aprovado, se apaixonando, assim como aconteceu comigo. Diga aí, Felipão. Então, a minha trajetória é totalmente diferente da trajetória do professor Sanini. Por quê? Eu costumo dizer que concurseiro, cada um tem uma história. Sim, cada um tem uma história.
Uns passam com 6 meses, outros passam após a faculdade, outros passam depois de 4 anos de estudos, que é meu caso. Só que a minha preparação começou antes mesmo da faculdade. O meu sonho de ser policial começou antes mesmo de iniciar o meu ingresso na faculdade. Por quê? Eu venho de família policial, meu pai é policial militar, meu irmão policial militar, minha cunhada, e eu queria ser policial militar. Nunca pensei em ser delegado, senhor. Se eu falar que eu queria ser delegado, eu estarei mentindo. Diferentemente do professor Sanini, minha preparação se iniciou com 18 anos, quando fiz meu primeiro concurso público para soldado da Polícia Militar. Reprovei, obviamente. Continuei, reprovei, fui aprovado, reprovei posteriormente 4 vezes no exame médico. Nisso eu já estava fazendo a faculdade de Direito, já estava no meio do curso. Foi onde surgiu a minha opção. Falei, não consigo ser policial militar, o que eu serei? Policial federal, policial civil. Foi então que eu comecei a pesquisar as carreiras da Polícia Civil. Conversei com alguns colegas, me interessei pelo cargo de delegado, fiquei um dia inteiro numa delegacia, e depois disso foi, assim, para mim, acabou. Falei, eu quero ser isso aqui, eu vou ser delegado. Só que a minha preparação na faculdade, vou ser bem humilde e bem sincero, foi muito pífia, eu não estudei, culpa minha. Saí da faculdade sem saber nada. O que eu fiz? Damásio. Primeiro dia, janeiro de 2011, após o término da minha faculdade, vim aqui no Damásio, já fiz minha inscrição no curso semestral e comecei minha preparação. Foram 6 meses, um curso intensivo de 6 meses, onde me deu muita base aí para que eu continuasse estudando, né? Aí comecei a fazer, ingressei nas cabines de estudo aqui do curso Damásio, conheci bastante colegas, conheci bastante história, conheci muitos concurseiros e cheguei nessa conclusão de que cada concurseiro tem o seu tempo. Então, senhores, não adianta querer ultrapassar o tempo, todo mundo tem o seu. O que a gente deve fazer? Fazer nossa parte, sempre, sempre nossa parte. Abdicar. Eu falo para todo mundo, senhores, abdiquem, deixem de sair no final de semana, deixem de sair durante a semana, porque no final vale muito a pena depois da aprovação. Eu fiquei 4 anos aqui no Damásio, fazendo cabine de estudo, fazendo cursinho atrás de cursinho, até a minha tão sonhada e conquistada aprovação. Após ainda a minha aprovação, ainda fiquei 2 anos esperando ser chamado. Pô, professor, como assim? Sim, demorei 2 anos. Infelizmente, aí, por questão de crise financeira, o governo demorou para nos chamar. Só que, senhores, após a minha nomeação, foi o melhor dia da minha vida. Quando eu vi meu nome no Diário Oficial, Felipe Lopes Pereira, delegado de polícia. Senhores, daí em diante, é uma paixão que não se explica. Eu costumo dizer também que a carreira de delegado de polícia, nós não somos só delegados. Nós somos psicólogos, nós somos mediadores. Nem sempre o que a pessoa traz para nós na delegacia, ela nem sempre ela traz um fato criminoso. Às vezes ela traz aí ela vem dividir as angústias com vocês, né? E nós temos ali que, como bom cidadão, eu costumo dizer também que antes de policial, nós somos cidadãos, nós somos seres humanos. E nós temos que entender, compreender e ter sempre uma palavra ali que conforte as pessoas. Agora vou passar novamente a palavra para o nosso mestre, Francisco Sanini. Felipão, eu ia até te interromper, justamente porque, assim, é óbvio que a gente acaba se identificando nas nossas conclusões, por mais que a trajetória tenha sido distinta, obviamente, uma vez delegado de polícia, a gente acaba vivendo as mesmas realidades, ou no mínimo realidades semelhantes, né? E a hora que você falou das funções do delegado de polícia, eu costumo dizer, doutores, que se você quer paz, tranquilidade, rotina, você pode seguir outra carreira. Nós temos aí várias carreiras dentro do funcionalismo público, ou mesmo dentro de carreiras jurídicas, enfim, temos várias alternativas. Porque na carreira policial, você não vai encontrar essa mesma paz. Porque na polícia, muitas vezes, você vai para a delegacia, você tem horário para entrar, mas você não tem horário para sair, né? Eu estou me perdendo aqui na câmera. Doutores, então, tem esse detalhezinho.
A gente precisa saber, que eu já passei, eu tenho certeza que o Felipe já deve ter passado por experiência semelhante, eu já tive que virar 48 horas na mata, perseguindo um homicida. Aliás, foi um caso de grande repercussão, de repercussão nacional. Eu atuava no interior de São Paulo ainda, na cidade de Cunha, na verdade eu em Guaratinguetá, na minha cidade, mas como a minha delegacia é uma delegacia especializada, quando ocorrem casos complexos, a minha delegacia vai para o apoio. E a gente assumiu essa investigação, e a gente perseguindo o sujeito que tinha matado 2 crianças, de uma cidade pequena, imaginem a repercussão, e a gente ficou 48 horas na mata atrás dele. E, obviamente, conseguimos capturá-lo, conseguimos prendê-lo. Em outra situação, doutores, vocês não imaginam o prazer que é você devolver para os braços de uma mãe um filho sequestrado. Chega a arrepiar até hoje, doutores, só de lembrar. Então, tudo isso você vai viver dentro das carreiras policiais. Esse dinamismo inerente ao cargo, efetivamente temos o risco, mas o dinamismo, e é aí que exige a vocação, o dinamismo também acaba fazendo com que o seu prazer seja muito maior. Como delegado de polícia, por vezes você está dentro do seu escritório, na delegacia, você está dentro da sua sala na delegacia, analisando inquéritos policiais, desenvolvendo raciocínios jurídicos, relatando um inquérito policial, representando por uma medida cautelar, uma prisão ou outra medida cautelar diversa, mas no dia seguinte você pode estar no alto de um helicóptero durante uma operação policial, ou subindo um morro de uma favela durante uma operação policial, ou cumprindo um mandado de busca em uma residência de um criminoso ou de um investigado. Então vejam, doutores, esse dinamismo é que faz com que a carreira policial seja algo absolutamente diferenciado. E é isso que nos dá um prazer a mais no exercício das nossas funções. Eu não sei se você, Felipe, tem algum episódio que você possa dividir com a gente aqui, algum episódio que tenha te marcado um pouco mais durante a carreira, que você vê, porque uma diferença entre a carreira do delegado de polícia e as outras carreiras jurídicas está sobretudo no fato de que o delegado de polícia, assim como todos os policiais, ele não apenas assiste à justiça, ele vive a justiça, ele sente a justiça. Uma coisa é um juiz, um promotor que vai analisar os autos do inquérito policial dentro da sua sala, no ar-condicionado, ele vê aquelas fotos da perícia, vê as cenas do crime, mas ele não sente o cheiro do local, ele não vê todo o contexto que envolve uma cena do crime, ele não sente o pesar dos familiares da vítima, sendo que tudo isso é vivenciado pelas carreiras policiais. Felipão, aliás, antes de passar a palavra para o Felipe, eu queria aproveitar para saudar o nosso outro colega, não poderia deixar de ser, estamos aqui falando das carreiras policiais, de natureza civil, né, do Estado. Então, temos aqui 2 delegados ao meu lado, a gente já teve a oportunidade de apresentar o professor Felipe, agora vou passar a palavra também e apresentar outro colega muito estimado aqui, doutor Bruno. Está aí, doutor Bruno, por gentileza, diz algumas palavras para a gente, se apresente, conte um pouquinho da sua história. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer o convite aqui do Damásio, falar que é um prazer estar nessa casa aqui que ajudou na formação minha, na minha trajetória como delegado. Você é ex-aluno nosso também, Bruno? Sou. E agradecer também por estar com o colega aqui, o Felipe trabalhou comigo lá, estou afastado, e o Francisco também, que é um ícone aí da Polícia Civil. Minha trajetória foi de muita batalha, como de todos aí, né? Muito estudo, muita dedicação. E eu ingressei com 25 anos, né? De 25 para 26, super novo, no concurso de 2011. E o que eu costumo falar, né? O curso ele ajuda muito, o cursinho,
para passar de fato o que cai, o que não cai. Eu acho muito importante. Até você achar um método de estudo, como eu achei, é o mais difícil, é achar um método de estudo. Fala um pouquinho sobre a metodologia que você adotava na sua preparação, Bruno. Então, no primeiro ano de estudo pro concurso, eu estudava por livros. E aí eu fui fazer a prova em Brasília de delegado, estudando por livro. E aí eu conseguia visualizar, quando eu chegava na metade do livro, eu já não lembrava o que eu tinha estudado, a parte de princípios, a parte de introdução. Então, para mim, assim, a literatura muito densa, muito extensa, me atrapalhou um pouco no começo da minha preparação. Acho que, sobretudo, em provas objetivas, preambulares, né? Exatamente. Em Brasília, eu fiquei por na prova de delegado, com 22 anos para 23. Eu lembro que eu estudava por um livro de administrativo de 1.300 páginas. Eu falei, eu estou errando em alguma coisa. Aí eu sentei, fiz um balanço do que eu tinha acertado, do que eu tinha errado. E aí comecei com um caderno. Quantas horas por dia você estudava, Bruno? Os nossos alunos sempre questionam isso. Quantas horas, Sanine? Eu recebo várias mensagens para Sanine, quantas horas de estudo a gente vai precisar? Quanto tempo de estudo? E eu costumo dizer que não tem um prazo específico. Isso daí depende. O Felipe falou muito bem aqui. Cada concurseiro tem, cada candidato tem a sua história, cada concurso tem a sua história. Mas diga aí, Bruno, você tem quanto tempo demorou? Você foi reprovado em outros concursos? Quantas horas de estudo você tinha por dia? Então, no primeiro de Brasília que eu fui reprovado, eu estava estudando em média de 5 a 6 horas, porque eu conciliava faculdade, cursinho de tarde e pós-graduação à noite. Então, o horário que eu tinha era umas 4 a 5 horas. Posteriormente, depois da reprovação, eu comecei a evoluir aos poucos, né? É o que eu deixo sempre de conselho. Não adianta você achar que você vai começar estudando 10, 12 horas por dia, que isso é um costume, né? Você começa com 5, daqui a pouco você supera um pouquinho o seu limite, vai para 5h30, 6 horas, mas horas líquidas, né? No final do concurso para delegado, em São Paulo, eu estava batendo de 10 a 11 horas no relógio cronometrado. Eu lembro que na preparação para a minha prova oral, eu cheguei a estudar 14 horas em um dia. Eu acho que a prova oral talvez seja a maior angústia do concurseiro. E uma coisa que o Bruno falou e que me fez também lembrar de um detalhe importante. A sua aprovação no concurso, ou a corrida do concurseiro, é uma corrida de resistência, né? Ela não é uma corrida de velocidade. Exato. Então, eu vejo muitos candidatos se precipitando, começa com tudo e começa a estudar 10 horas por dia, e daí passa alguns meses e ele pronto, já não tem mais pique. Eu, particularmente, eu sempre estudava de segunda a sexta. Eu nunca estudava final de semana. Para não mentir, eu retomava os meus estudos no domingo à noite. Por quê? Porque a gente precisa também esfriar a cabeça, a gente precisa também ter outras coisas do nosso interesse, para também não ficar muito bitolado e não se desgastar. Eu sempre digo que esse período de descanso no final de semana, ainda que fosse um dia, 2 dias, esses dias faziam com que eu conseguisse firmemente retomar meu estudo no domingo ou já na segunda de manhã. Nos finais de semana eu continuava o estudo. Eu acho que por conta de alguns problemas de saúde que nesse meio do trajeto do concurso eu tive, né, problema de visão, outros problemas de saúde, aí, principalmente problema de córnea, eu tinha que recuperar o tempo perdido. Então, eu sabia que os meus concorrentes... Claro, a disputa é com você mesmo, mas eu sabia que meus concorrentes, no período que eu fiquei sem estudar, eles tinham estudado. Então, de sábado, eu estudava 4 horas e domingo 4 horas. Acordava 8, começava a estudar 9 até 1 da tarde. Aí, depois, também, para quem quer fazer o concurso de delegado, eu tirava assim, sempre para fazer uma atividade física, sábado e domingo. Isso é outra dica que eu reputo de extrema importância. Porque, e aí é até legal que a gente já vai aos poucos migrando para um outro tema, que é um pouco mais relacionado à preparação e à prova para delegado de polícia, para as carreiras policiais de um modo geral. Eu sempre defendi que a preparação para o concurso deve também ser conciliado com atividades físicas, porque isso, de fato, te renova. E no caso das carreiras policiais, isso é quase que essencial, porque praticamente todos os editais exigem ou tem ali uma prova física. Então, você mata 2 coelhos, né? Você consegue esfriar sua cabeça, sair um pouquinho daquela rotina de estudo,
e você ainda vai se preparando para a sua prova física, né? Alguns concursos, essa prova física tem caráter eliminatório. Imagina você tentando fazer uma barra lá, não conseguindo, e você fala, meu Deus do céu, vou ter que ir embora, não vou conseguir. Deve ser uma frustração enorme. Eu confesso que eu nunca vi. No meu concurso não era eliminatório, não sei se no de vocês era eliminatório. Era eliminatório? Conseguiu? Fala um pouquinho sobre o TAF aí. Então, o nosso TAF ele foi composto por 4 exercícios, né? Só uma observação, o professor Francisco é da turma de 2008, o Bruno da turma de 2011 e eu da turma de 2013. Então, nós somos das últimas 3 turmas aí, estamos esperando alguém aí dessa turma atual, hein? 2017 o edital, né? Estamos esperando alguém de vocês aí para somar. Então, nós somos aí dos últimos 3 concursos, cada um de um concurso diferente. O meu, nós tivemos o TAF aí com 4 exames, sendo corrida, barra, abdominal e flexão, sendo que, se você não atingisse o mínimo, você estaria reprovado. E aconteceu nas carreiras aí de escrivão, de investigador, e até mesmo na carreira de delegado. Foi muito frustrante aí para nós aí que estávamos ali fazendo exercício e vimos colegas ali saindo pela porta, né, chorando e tudo porque não atingiu a quantidade mínima lá que precisava para ser aprovado. E só outro detalhe, eu acho que o concurseiro ele já se sente um pouco mal de estar ali estudando o dia todo. Ele fica isolado. E a pessoa, assim, o concurseiro ele é ser humano também. O ser humano precisa se sentir bem, né? Então, assim, você fazendo exercício, você não engorda, mas eu engordei bastante na minha época de concurso. Eu comia muita besteira, eu comia mesmo chocolate, café com bastante açúcar. A própria tensão, as angústias ali acabam fazendo com então que você... E você acaba comendo bastante, então é normal. Agora, quando você se dedica, faz exercício, você acaba não engordando, você acaba se sentindo bem. Pô, fiz exercício hoje, entendeu? Cumpri minha missão do dia, estudei bastante, aí o horário é relativo a cada um, e ainda fiz exercício físico. Estou me sentindo bem, a sua cabeça renova, né? O seu cérebro oxigena. Como é que você estudava? Já aproveitando esse gancho, Felipe, você tinha alguma metodologia especial para se preparar? Eu estudava, que nem colegas estudavam 2 matérias ou uma matéria por dia. Eu não, eu estudava 1 hora, 1h30 de cada matéria, era meio louco. O pessoal falava, tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Então eu estudava um pouco de penal 1h30, geral, você parava, mudava? Parava, tomava um café, já mudava. Já ia para penal especial ou para medicina legal. Então o meu método de estudo foi bem diferente do pessoal que estudou comigo. E quantas horas, mais ou menos, que os alunos gostam de ouvir esses dados? Eu estudava, assim, no começo, eu era meio louco. Vou te falar por quê. Eu me preocupava com os outros. Péssimo isso daí, você nunca vai passar. Enquanto você se preocupar com um colega do lado ali, você não está preocupando com você está se preocupando com o outro. Então, assim, o colega chega às 7 da manhã para estudar, eu tinha que chegar às 7. Se eu chegasse às 7h10, horrível, meu dia já não rendia. Você sabe, tem uma lição que o meu pai me ensinou, que é uma das premissas da minha vida. O meu pai sempre fala, filhão, você tem que aprender a olhar para frente, para ver aonde você quer chegar, e olhar para trás para ver tudo aquilo que você conquistou e dar valor para tudo isso aí. Mas nunca fique olhando para o lado. Sempre vai ter gente que vai fazer melhor que a gente, doutores. A gente tem que dar o nosso melhor. Se tiver alguém melhor que a gente, muito bem, eu vou tentar melhorar, mas sem essa preocupação de querer ser o melhor, de querer ser o primeiro. A gente tem que fazer o que é possível ser feito, né? Com certeza. E assim, você foi aprovado em primeiro lugar nesse concurso. Você é o melhor, sim, desse concurso. Só que o último colocado do concurso anterior já é melhor que você. No bom sentido, obviamente, mas já tem mais experiência. Então é assim, gente, cada um tem o seu tempo. Não, e o primeiro ou último colocado do concurso, ele está aprovado de qualquer forma, né? Vai receber o mesmo geralmente salário, eu faço né? uma brincadeira aqui, mas se eu fizesse essa brincadeira aqui, talvez a Valéria, nossa chefe, que ia puxar minha orelha. Mas fato é que pouco importa se você foi o primeiro ou o último aprovado, uma vez aprovado, você está dentro. E aí as consequências são as mesmas, né? Tinha te perguntado, antes de falar com o Bruno, eu tinha te perguntado se você tinha algum momento específico, alguma passagem na sua carreira que te emocionou especialmente, porque a carreira de delegado de polícia, doutores, ela de fato nos emociona. Em diversos momentos, eu fico sempre emocionado. Ainda esses dias, num plantãozinho qualquer, eu fiquei o dia inteiro, eu tive uma ocorrência que começou às 11 da manhã, e essa ocorrência se estendeu até às 20 horas. E durante todo esse período, chegou um usuário de droga na delegacia,
dizendo que tinha sido sequestrado, aquela coisa que não, as coisas que não batem muito, né? E pediu para ficar na delegacia. Eu falei, obviamente, a gente recebeu na delegacia, ele ficou com, a gente separou um lugarzinho para ele ali, junto com a população, né? Todos que foram até a delegacia. Chegamos a comprar lanche para ele, porque não tinha dinheiro, então a gente gasta. Eu, como delegado, já cheguei a pagar fiança de preso, pasmem. Então, pagamos ali um lanchinho para ele e ele ficou o dia todo, porque a mãe dele era de longe, ele era de outra cidade. E aí a mãe chegou, doutores. Isso foi bem simples. Talvez vocês não se emocionem, e se vocês não se emocionarem, pode ir para outra carreira, porque vocês têm que ter essa sensibilidade. Doutores, a mãe chegou com uma caixinha de bombom, de tão agradecida, ela começou a chorar. Eu estava encerrando de lavrar um auto de prisão em flagrante, estava todo mundo querendo falar comigo, eu não falava com ninguém. A hora que eu vi essa mãe chorando e agradecendo, eu parei, me levantei, fui até ela, dei um abraço nela, falei, olha, a gente está fazendo o nosso papel. E ela agradecendo, levantando, falando, nossa, salve a polícia, coisa e tal, mas nós somos isso aí, servidores públicos, né? E eu me emocionei, efetivamente, com essa mãe. Tenho certeza que você deve ter vivido algum momento assim, Felipe. Então, já tive algumas ocorrências de repercussão lá na delegacia, né? O Bruno trabalha comigo, trabalhava até recentemente, até o início do mês passado. Vocês estão na mesma delegacia? Nós estávamos na mesma delegacia, isso. Aí teve um caso que eu estava no plantão qualquer, no domingo, era acho que 2 horas da tarde, aí a Polícia Militar me apresentou uma ocorrência. Doutor, é o seguinte, a gente está com uma ocorrência aqui, uma mulher ela foi torturada, ela é de nacionalidade boliviana, e ela teria sido supostamente torturada pelo marido, né, que também de nacionalidade boliviana. Aí eu falei, traz a mulher para mim. Ele falou, não dá para trazer porque ela está no hospital sendo medicada. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas ela está em estado grave? Como é que é? Ela falou, não, ela vai ser medicada e mais tarde ela vai ser apresentada para o senhor. Eu falei, tá bom. Acho que deu 4 horas da tarde e me apresentaram a mulher, junto com umas fotos. O que o marido dela fez? Ele tinha ciúmes dela. É um relacionamento que ele vinha batendo nela por 5 anos. E nesse dia, ainda nesse dia, ela não denunciou. O que acontece? Ela foi torturada a noite toda, durante a madrugada inteira de sábado. Ele cortou com estilete todo o corpo dela. Ele escrevia o nome dos ex-namorados dela no corpo, nas pernas, nos braços. Ele batia nas partes íntimas dela. Eles tinham já... Ela estava grávida? Não, ela não estava grávida. Eles já tinham 5 filhos juntos. E ela me contou que, em todas as 5 gravidez, ele batia na barriga dela, falando que o filho não era dele. E a hora que eu vi as fotos, assim, era uma coisa... Prendeu esse bandido? Eu prendi ele não por tortura, mas por tentativa de feminicídio, e coloquei sequestro, injúria, coloquei tudo que... E o prazer de prender um canalha como maravilhoso, mas é uma situação muito complicada, porque ele arrancou todos os dentes dela com alicate, raspou o cabelo dela, e assim, se você olhasse o corpo dela assim, é um estado deplorável. E ela não pôde dar ponto nos cortes dela, porque já tinha passado um tempo das lesões. Então, ela chegou, sentou na cadeira assim, ela não conseguia nem falar. E ela era tão guerreira que, ainda assim, na parte da manhã do domingo, ela fazia coxinha para complementar a renda da família, né? Ela fritou as coxinhas dela na parte da manhã e saiu para vender na rua. E aí foi que ela não aguentou de dor, caiu no chão. E ela estava como se fosse com uma burca. Aí o pessoal, populares ali, conhecidos dela, né, da mesma nacionalidade, levantaram, aí viram as lesões nas pernas dela, no braço. Aí acionaram a polícia militar. Aí a polícia conduziu, nós prendemos em flagrante aí o crápula, né? Volta comigo aqui. Vejam esse relato do professor Felipe. E aí vocês passam a compreender tudo aquilo que eu iniciei o nosso workshop dizendo. A carreira não admite aventureiros. É preciso vocação, é preciso estômago para você conseguir se deparar. O meu primeiro local de crime, eu fui num local de homicídio, o sujeito tinha tomado 3 tiros na cabeça com uma espingarda calibre 12. Então, tinha assim, 20 metros de cérebro espalhado por todo o local. Eu lembro que eu andando pelo local, de repente, senti que tinha pesado, estava de sapato, né? Senti que tinha pesado numa coisa meio gelatinosa. A hora que eu vi, era uma parte da massa encefálica. Então, doutores, a gente precisa ser honesto nesse sentido. É preciso ter a ciência de que você vai se deparar com situações que causam ojeriza mesmo. E não só com relação a vítimas, mas, sobretudo, com relação a seres humanos.
existem pessoas que são abomináveis, doutores, e a polícia, a gente lida em boa parcela com esse tipo de pessoa. Mas, como você ia dizendo ali, e eu falei, nossa, que prazer, e esse eu acho que a recompensa é essa, que prazer de você colocar atrás das grades um canalha que fez esse tipo de coisa. Mas queria também ouvir o Bruno. O Bruno, ele é muito focado em trabalhos envolvendo crimes contra animais. Bruno, não sei se você tem algum momento especial que você queira dividir com a gente, talvez algum episódio envolvendo animais aqui em São Paulo, algum episódio de maior destaque aí que te emocionou mais? Antes de tudo, é bacana, assim, né? Ter colegas de turma que trabalham junto, né? Até o pessoal que está entrando agora na carreira, a gente tem uma amizade muito grande na delegacia, um ajuda o outro, dá palpite na investigação. Então, eu acho que essa relação do pessoal que está entrando agora na polícia, os delegados, tem auxiliado bastante a Polícia Civil. Quando eu entrei como delegado, um investigador, na época, falou assim para mim: doutor, quando você sair de casa, você deixa seu coraçãozinho na geladeira. Quando você voltar para casa, você vai na geladeira e pega seu coração e põe de volta. Mas é impossível. Por mais que você tente se manter isento da ocorrência, totalmente alheio ali a sentimento, é muito difícil. Eu tenho recordações boas e recordações ruins. As recordações boas as pessoas que você acaba ajudando, recuperando um bem patrimonial, ou talvez um familiar que, em caso de desaparecimento. Situações ruins são várias. Tivemos o caso na delegacia bem famoso do esquartejamento que ocorreu aqui, e os pedaços aí do corpo foram levados para o litoral e assados na churrasqueira. Esse aí deu bastante repercussão. Também casos assim que eu acho que, por mais que a gente tente ser técnico, a gente acaba transferindo nossa realidade assim para a ocorrência. O caso que mais me chocou pode ser um caso assim que, infelizmente, é comum hoje em dia, que foi o caso de um latrocínio. Só que, assim, eu tive que dar a notícia da morte para a família e para o irmão. E como eu sou muito próximo ao meu irmão, aquela cena do irmão se jogando no chão e batendo as pernas na delegacia é emocionante. Não, por mais que eu... Às vezes volta na mente, assim. Às vezes você se pega trabalhando e volta, né? E da parte de proteção animal, foi a última ocorrência que fizemos lá pelo 13DP, o Felipe te acompanhou, no resgate dos 124 animais de um canil aí, que não tinha autorização, e os animais estavam em situação de maus tratos, assim, os cachorros. Eu gosto muito de animal, os cachorros. E estavam lá, entre fezes, presos em ambientes pequenos. Então, assim, você chegar no ambiente desse, dar engolir a seco e ter que ser profissional, com a imprensa do lado, é para quem tem vocação. Foi o que o doutor falou, é para quem tem vocação. Infelizmente, ou felizmente, a carreira de delegado não é para quem quer prestar um simples concurso e ser trampolim. A gente precisa de pessoas vocacionadas para que a gente ajude a polícia e a própria população também. Bacana. Doutores, acho que até por tudo que foi exposto até agora, acho que já deu para vocês sentirem de maneira, eu acho que eu posso dizer seguramente isso, de maneira quase que cinematográfica, o que é ser delegado de polícia, o que é seguir as carreiras policiais. Aqui relatos, eu que sou delegado de polícia, ouvindo os colegas falando, eu fico comovido. Bruno falando agora dos animais, eu morei em apartamento a vida toda e só fui ter cachorro depois de velho. E eu tenho o meu cachorrinho, quem me acompanha nas redes, o meu cachorro se chama Zaffaroni, em homenagem ao doutrinador argentino, e todas as vezes que eu vejo algum caso de maus tratos contra animais, eu me recordo do olhar do Zaffaroni para mim. Então, eu realmente fico comovido com todas essas situações. Mas vamos falar um pouquinho agora da prova, né? Acho interessante falar um pouquinho da prova, porque a carreira de delegado de polícia ela tem uma diferença, porque são vários estados e não há assim uma regra ou um esquema fechado de prova para todos os estados. Por exemplo, existem estados como aqui o nosso estado de São Paulo
que exige um período de experiência jurídica, tá? Então, para que você possa ser aprovado, aqui no estado de São Paulo, é exigido um período de experiência jurídica ou policial. Então, você não consegue sair da faculdade e já prestar o concurso para delegado de polícia aqui no estado de São Paulo. Nas outras carreiras, não há essa exigência, nas outras carreiras da Polícia Civil aqui do nosso estado. Só há as exigências básicas ali do nível superior para investigador e escrivão de polícia, por exemplo. Agora, outros estados, como Minas Gerais, não há essa exigência. Então, você pode ser aprovado, ou melhor, você pode se formar na faculdade e já prestar o concurso. Aliás, nós tivemos recentemente aqui um curso preparatório para o cargo de delegado de polícia em Minas Gerais. Outra diferença que vale a pena destacar, doutores, são realmente as fases do concurso. Eu não sei se o Felipe podia falar um pouquinho para a gente sobre as fases do concurso aqui em outros estados, Felipe? Vamos falar assim, vamos começar aqui por São Paulo, né? Nosso estado de origem. Aqui, a prova é a segunda prova seguida aí que a VUNESP que tem realizado a prova, né? É uma prova totalmente legalista, né? Avisei, fiz uma live aí para o pessoal, avisei, falei, ó, estudem letra de lei, não perca tempo lendo livros de 1.300 páginas, como o Bruno aqui falou anteriormente, né? Então, a gente tem que estudar o básico. O que é o básico? Letra de lei. Por exemplo, se você tem 8 horas de estudo por dia, 8 horas livre, estude 4 horas de letra de lei e 4 horas de doutrina, exercício. Tem que fazer um misto, não adianta focar numa coisa só. A prova de São Paulo é legalista, né? A primeira fase é totalmente legalista. Outros estados, como, por exemplo, acho que Goiás, que será a próxima prova, já cai muito a doutrina, né? Então, cada estado tem suas peculiaridades. Doutrina, letra de lei sempre, senhores, independentemente do estado. A prova de Goiás já é um pouco mais doutrinária, a prova de Minas já é um pouco mais doutrinária, né? Então, assim, cada estado tem uma peculiaridade, tem uma disciplina diferente dos outros, né? A minha preparação aqui para São Paulo foi basicamente isso, o meu caderno do Damásio, né? Eu tinha um caderno do meu semestral, aí eu somava esse caderno junto com letra de lei e exercícios, ia repetição. Repetindo, terminava o material, voltava, terminava, voltava. Deixa eu só te interromper nesse ponto, Felipe, porque uma coisa que eu falo sempre em sala de aula, e aí eu acho que isso dá muita importância ao nosso trabalho aqui no Damásio, no seguinte sentido, porque quando eu era, e pelo amor de Deus, não perca a sua linha de raciocínio aí, só fazendo esse parênteses, quando eu era aluno, ainda na faculdade, eu costumava sentar no final da sala, ia de chinelo na aula, prestava atenção em tudo, saía da aula falando, pô, estou dominando, entendi tudo. Passava-se alguns dias e eu já tinha esquecido. Por quê? Porque eu não anotava. E eu sempre digo que aqui no Damásio, a gente vai construir juntos o seu manual. Você vai ter o seu próprio manual, que vai ser o seu caderno. É esse caderno que vai fazer com que você possa revisar constantemente a sua matéria, como o Felipe havia destacado aqui. Então, daí a importância do cursinho preparatório, para te trazer o que tem de mais novo na doutrina, para te trazer o que tem de mais novo em termos de jurisprudência, e tudo isso vai constar no seu manual caseiro, que depois, efetivamente, você pode complementar com uma doutrina. Pode continuar aí, Felipão. E o mais importante é que esse caderno ele serve, assim, o curso ele é direcionado não só para São Paulo. Então ele é composto por letra de lei. Ó, isso aqui cai muito em concurso. Esse artigo cai muito. Ele é composto por doutrina e entendimento jurisprudencial, sendo que foi o que eu falei, cada estado cobra uma parte, né, de uma forma diferente as suas questões, as suas matérias. Aqui em São Paulo, por exemplo, a prova de investigador, de escrivão, de agente, já é uma prova totalmente legalista. Não vi caindo doutrina ainda, só cai letra de lei. Então, o candidato tem que se ater a isso. Vai fazer a prova de escrivão? Deixa eu fazer uma prova anterior. Deixa eu fazer 2 provas anteriores. Então, assim, senhores, façam provas anteriores. Veja, você quer ser X? Veja o que X cobra, é isso. Quer ser investigador? O que a prova de investigador cobra? Ó, ela cobra letra de lei, súmulas, tudo lei seca. Um código você faz a prova, então vai ter que decorar o código, né? Cai informática, cai raciocínio lógico,
né? Todas essas matérias aí nós temos aqui no nosso curso. Queria passar agora a palavra para o Dr. Bruno, e ele vai falar um pouquinho aí também sobre as disciplinas, aí, sobre as provas que ele também já fez até a sua aprovação. Você chegou a prestar outro concurso para delegado em outro estado, Bruno? Só Distrito Federal, Brasil. Só essa do Distrito Federal. Aí fiquei por falei, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Entrei naquele uma semana sem saber o que fazer. Aí você tem que se restabelecer e focar, né? O Felipe tinha dito, né, que ele estudava 1h30 cada matéria e eu fazia totalmente diferente. Eu pegava as matérias que eu tinha dificuldade, focava mais nelas. Eu deixava as matérias de maior dificuldade para segunda, terça e quarta. Normalmente administrativo, constitucional, que eu sabia que no começo da semana eu estava mais descansado. Então, eram matérias que eu tinha que dar uma atenção a mais, era o meu ponto fraco. Eu falava, eu tenho que nivelar meu ponto fraco com o que eu tenho mais conhecimento. Quinta, sexta e sábado eu era penal, processo penal, eram umas matérias que eu já tinha um domínio maior. Aí eu só revisava. Era só dar aquela lida, sempre com a lei também do lado. Só te interromper um pouquinho, doutores, porque na medida que os colegas vão falando, a gente precisa fazer algumas pontuações. Eu acho que já deu para perceber aqui também que não tem uma regra de bolo, né? Não tem algo que serve para todo mundo. Aliás, doutores, se você se deparar com algum livro, como ser aprovado em concurso, regras para a felicidade, o segredo da felicidade, fuja desses livros, fuja dessas pessoas, porque não tem regra. O que é bom para um pode não ser bom para outro, o que me faz feliz não pode fazer o outro feliz. O mesmo vale para concurso. Ora, qual é a regra? Quanto tempo? Não é tempo, depende. Tem gente que é mais capacitada do que outras, tem uma facilidade maior de absorção. Eu, por exemplo, não sou uma dessas pessoas. Eu sempre venci pelo esforço, eu tive que estudar mais, porque eu tenho dificuldade. Agora, outras pessoas têm uma facilidade maior de compreensão. Então, não tem tempo, não tem método, cada um tem que fazer do seu jeito. O que para você está sendo útil? O que te ajuda? O que faz com que você aprenda? Eu acho que, primeiramente, você tem que ser honesto consigo mesmo, né? Você tem que ser honesto. Estudo 6 horas por dia, mas você está estudando de fato 6 horas por dia? Ou você está chegando no curso, está indo tomar café, está indo bater papo? Porque aí você está se enganando, né? No caso, eu estudava 2 matérias por dia. Uma na parte da manhã e uma na parte da tarde. E o Felipe estudava pelo caderno, eu transformava o caderno do curso, que é o seu manual, eu deixava o caderno normal, com a teoria, e transformava o caderno em pergunta e resposta. Porque assim, eu não sou bom em compreender, eu sempre fui bom em decorar. Então eu sabia que meu ponto fraco era entender, então eu decorava. Eu transformava tudo. Princípios, qual que é o princípio tal? Resposta. E colocava o artigo embaixo. E tudo eu transformava em pergunta e resposta. Para mim funcionou demais. E para você funcionava demais. Demais. É por isso que não tem receita pronta, né, doutores? Não tem realmente. Acho que cada um tem que achar o seu caminho. Obviamente que aqui no Damásio a gente dá algumas sugestões. Eu acho que esse workshop já está sendo bem ilustrativo nesse sentido. Eu, particularmente, eu sempre dividia o meu estudo em 2 e 2 horas. Eu nunca estudava mais do que 2 horas. E eu, como eu disse, eu nunca estudava final de semana. Tá? Por quê? Porque eu via essa necessidade de relaxar. Salvo, o pessoal já está me olhando bravo aqui, quando as provas estavam mais próximas, daí a gente intensificava um pouco a nossa carga horária de estudo. Mas aos finais de semana, via de regra, eu relaxava, fazendo o Damásio durante a semana, final de semana ficava um pouco mais tranquilo. Pessoal, eu queria aproveitar para falar também, mudar um pouquinho o nosso foco, para falar um pouquinho também das outras carreiras que integram a Polícia Civil e que a gente tem aqui um curso, aliás, esse curso tem um professor muito bom que dá aula de legislação penal especial, que por acaso sou eu, né? Então, esse curso preparatório para as carreiras policiais, a gente está no curso para delegado, mas também nesses cursos da Polícia Civil, com foco, sobretudo, nas carreiras de escrivão e nas carreiras de investigador ou agentes policiais. Filipão, você podia falar um pouquinho para mim, para a gente, né? Um pouquinho sobre as carreiras, qual é a função, quais são as atribuições,
Salário, o pessoal gosta muito de salário, isso aí a gente sabe que varia um pouquinho de estado para estado. Dá uma brifada aí, depois se quiser dividir com o professor Bruno também, para a gente poder dar uma visão geral sobre todas as carreiras que integram a Polícia Civil. Com certeza, Sanini. Só vou fazer um adendo aí ao nosso assunto anterior. Além do material, do cursinho, dos exercícios, da letra de lei, o aluno ele tem que ter o seu próprio material. O que é ter o próprio material? Quando você está fazendo exercício, bom, isso aqui está aparecendo direto. Vai lá, anota, pega uma folha de sulfite, numera, número 1. O meu era assim, numerava 1. Começava escrevendo aleatoriamente lá. Ia ver, depois de 2, 3 meses, eu tinha 50 folhas de anotações minhas. E esse material que você cria, você vai estudar às vésperas de prova, que sempre cai, sempre repete pergunta. Agora, vamos lá, voltando ao assunto aqui das outras carreiras policiais, que são de extrema importância também para nós. Nós, delegados de polícia, não somos nada sem um investigador, sem um escrivão. Nós não conseguimos trabalhar sozinho. Questão salarial, como o Sanini bem disse, varia muito de um estado para o outro. São Paulo aqui, infelizmente, a gente está com um salário não tão atrativo, porém, os horários de trabalho aí de investigador e escrivão estão atrativos, né? Nem sempre, mas tem alguns horários aí muito bons, em que a pessoa trabalha ali, por exemplo, na segunda à noite, depois vai trabalhar só na sexta. Então, tem os dias de folga aí para a pessoa poder estudar. O que faz um escrivão e o que faz... Qual é a diferença entre investigador de polícia, um agente policial, e um escrivão de polícia? Tem muita gente que não conhece sequer a diferença entre polícia civil e polícia militar, né? Eu acho que depois a gente podia até deixar esse ponto para o Bruno abordar. Eu queria que você abordasse as atribuições, o que faz o escrivão, o que faz o investigador, para que os nossos alunos possam aí poder optar, não, eu me identifico mais com as atribuições do cargo de escrivão, ou não, eu me identifico mais com as atribuições do cargo de investigador e agente de polícia. Vamos começar com o cargo de escrivão. O que faz um escrivão? O escrivão ele faz mais a parte, vamos dizer assim, burocrática, né? A parte cartorária, papel. O que ele faz? Chega lá um flagrante, né? Primeira coisa que a gente encaminha os policiais militares para o escrivão, para ele qualificar as partes, né? Para ele informações sobre a vida pregressa, enfim, essa parte cartorária, essa parte de papel. Que é tão importante, muito, vale dizer, quanto a atividade operacional, né? Com Porque certeza. Existe um certo fetiche no lado operacional, de ir para a rua, colocar colete, armamento, sendo que essa parte burocrática, como disse bem o Felipe, ela é imprescindível. E o bom de todas as carreiras é que você pode fazer as duas coisas. Então, o escrivão, que tem como principal atribuição essa parte cartorária, se ele quiser para a rua, ele vai também. Se ele quiser participar de operações, ele participa. O que dá até uma certa flexibilidade para você, aluno. Eu quero ser delegado, mas eu não quero ser um delegado operacional, eu não tenho esse perfil. Você pode exercer suas funções em outros locais dentro da polícia, em determinados setores da polícia, que a gente chama de atividade meio, desde a parte administrativa, passando pela parte de inteligência, assim. Então, tem para todos os gostos, né, Felipe? Com certeza. Costumo dizer que a carreira de escrivão aí hoje é uma das principais, se não, vou ser bem sincero, se não a principal aí da nossa instituição. O escrivão é o motorzinho ou o coração da Polícia Civil. Exatamente. E nada impede que ele vá para a rua aí, juntamente com o delegado, com o investigador, para fazer aquela parte de investigação, né? Aí vai depender da delegacia a qual ele exerce suas funções, né? Vai depender muito do seu chefe também. O investigador, ele trabalha mais na parte operacional, a parte de investigação. Não é que ele não mexe com papel, ele mexe com papel, sim. Ele faz ali os relatórios de investigação. Através dos relatórios, nós, delegados de polícia, representamos por pedido de prisão, de interceptação, quebra de sigilo bancário, interceptação telefônica. Né? O investigador também ele auxilia na parte interna da delegacia, fazendo legitimação de preso, né? Conduzindo o preso ao hospital, no caso Maria da Penha, conduzindo a mulher vítima ali de violência doméstica ao hospital para ser medicada, né? Dentre outras funções. As carreiras são bem assim, ela não tem
As carreiras da polícia, elas não são bem, assim, digamos, como posso dizer, Sani, me ajuda? Estanques, né? Estanques, isso. Elas todas se comunicam, Todas se comunicam, uma depende da outra. Os três ali, o delegado, o investigador... É o dinamismo inerente à carreira policial. Todo mundo faz tudo, doutores. Eu digo que eu já fiz papel de carcereiro, já fiz papel de delegado, de investigador. Os meus autos de prisão em flagrante, quantas vezes eu lavrei sozinho de ponta a ponta, até serviço de faxineiro eu já fiz durante um plantão. Então, ali a gente faz de tudo um pouco. Mas eu queria aproveitar, e é interessante isso, porque poucas pessoas, aliás, a grande maioria da população, não consegue fazer a distinção entre a atividade da Polícia Militar e a atividade exercida pela Polícia Civil. Bruno, será que você teria condições de esclarecer isso para a gente? Tenho certeza que porque talvez muitos alunos estejam assistindo aí e falando, nossa, eu vou ser policial civil amanhã ou depois, eu vou usar farda, colocar o capzinho, vou ter que bater continência. É assim que funciona, Brunão? Só para ilustrar, voltando um pouquinho ao caso do Felipe, eu já vou responder para o pessoal já. Em um certo episódio, estava saindo para a rua, fazer uma operação de madrugada que a gente costumava fazer em algumas regiões ali de alto índice de criminalidade, e eu vi um escrivão que tinha acabado de entrar na polícia, ele estava olhando, todo mundo saindo, eu falei, meu, o que você está fazendo? Ah, estou aqui, doutor, estou vendo os BOs aqui. Eu falei, vamos embora, meu, vamos trabalhar, você vai para a rua junto. Então, eu acho que a mentalidade tem mudado muito dentro da polícia, é o que o Felipe falou. A gente não tem uma carreira que fique engessada. Todos ajudam. Tem até portaria, né, da Delegacia Geral, que fala que o investigador tem que fazer boletim de ocorrência para ajudar no plantão. Então, assim, dentro de um plantão policial, o importante é prestar o melhor serviço policial para a população. Às vezes o escrivão está com 3, 4 flagrantes ali, o delegado abarrotado de coisa, o investigador pode ajudar a fazer um boletim de ocorrência, né? Então, eu já fiz vários boletins de ocorrência, ajudo bastante. Então, quem quer também fazer a parte operacional, não tenha medo de prestar para escrivão. Tem esse mito aí, o escrivão é o escravão, né? Não faz mais nada a não ser ficar atrás do inquérito policial. Bobagem. Mas é bobagem. Pelo menos comigo, ia para a rua junto, ia fazer a operação direção segura. Então, eu sempre tentava também trazer o pessoal para o lado, para as operações. Agora, voltando na pergunta. Pessoal, função constitucional do delegado de polícia da Polícia Civil é apurar a materialidade e autoria delitiva, né? Primordialmente, um trabalho investigativo, né? A gente tem observado que, na prática, isso tem mudado muito. Não vou entrar em detalhes aqui, por algumas políticas públicas aí de cobrança de números, muitos policiais civis têm feito prisões em flagrante. E a função da polícia militar é o policiamento ostensivo, né, evitar que o crime ocorra. E também tem se desvirtuado muito a polícia militar querendo investigar. Então, assim, cada um fazendo o seu papel direitinho, eu acho que é o melhor. Que as coisas funcionam melhor, que as coisas né? funcionam. A premissa básica, doutores, é repartição constitucional de competência. Não tem uma instituição que seja mais relevante que a outra, ou uma função que seja mais relevante que a outra, ou uma autoridade que seja mais importante do que a outra. O que a gente tem é repartição constitucional de atribuições e competências. Cada instituição é o que é porque a Constituição assim determinou. Mas esse é um assunto que a gente aprofunda durante os nossos cursos. A gente não pode te dar toda essa lambuja, doutores. Tem que fazer um pouquinho de logo aqui para que vocês venham, para que tenha aula, que a gente se aprofunda bastante nesse tema. Eu estava analisando aqui, inclusive interagindo com os nossos alunos, e surgiu uma indagação que eu acho que o Felipe pode nos ajudar, sobre a distinção no TAF, né, na prova física, do TAF para homem e do TAF para mulher. É igual, Felipe? Me diga aí, será que o mesmo exercício feito pelo homem vai ter que fazer ali, na minha época, eu acho que eram 6 barras fixas, né? A mulher também tem que fazer 6 barras fixas, porque as mulheres ficam preocupadas, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir fazer barra? Eu vou ter que correr 12 quilômetros, não consigo. Como é que é esse negócio, Felipe? Igual? Então, Celina, aqui em São Paulo, mais especificamente, são diferentes, né? O TAF para a mulher, como ele funciona? Para o homem, ele tem que fazer 2 barras. Fez 2, desceu, tchau, está aprovado. A mulher não. A mulher ela vai subir numa cadeira, normalmente a mulher é um pouco mais baixa, ela sobe numa cadeira, segura na barra, fica presa com o pescoço
superior à barra, né, não encostado. Aí eles tiram a cadeira e ela tem que ficar pendurada lá por 5 segundos. Ao término dos 5 segundos, ela desce, está aprovada. Agora, caso ela não consiga segurar, ficar presa na barra ali por 5 segundos, ela está reprovada. Né? A corrida é igual, são 2 quilômetros, tem que correr 2 quilômetros no mínimo em 12 minutos. A flexão de braço, a mulher ela pode apoiar os joelhos no chão, tem que fazer 20, e abdominal ela tem que fazer 20 também, igual ao homem. Princípio da igualdade, né, doutores? Não dá para tratar homens e mulheres da mesma forma nessa parte física. Obviamente que é preciso fazer esse discrimining aí, essa discriminação positiva. Não vamos exigir das nossas mulheres, e eu estou feliz da vida, doutores, porque assim, não dá para vocês verem, mas só temos mulheres aqui na sala do Damásio, viu? O que mostra que cada vez mais as mulheres estão interessadas nas carreiras policiais. Se forem, porventura, ou se almejarem o cargo de delegado de polícia, já adianto que estão surgindo aqui as chamadas delegatas, né? Quando passa para delegado, vira delegata, né, doutores? Então, vocês aí que estão nos assistindo, venham, juntem-se a nós, sejam as nossas delegatas. Eu sempre digo que as mulheres contribuem demais para o ambiente policial. Fazem com que o charme, a delicadeza, trazem digamos assim, uma doçura para o serviço policial, que é sempre muito conhecido, ou sempre muito rotulado, e de maneira equivocada, pela sua truculência. Então, esse negócio de ambiente excessivamente masculino, ele já não existe há muito tempo na Polícia Civil. Estou falando mentira, Bruno? Não, exatamente. É de extrema importância aí o ingresso de mulheres na instituição, em todas as carreiras. Você falou que da parte de trazer essa doçura, mas durante a própria investigação, por várias vezes eu me socorri de uma colega mulher, que ela tem um modo de observar diferente do homem, às vezes. Sim. Você está indo por uma linha de investigação, você mostra o inquérito, ela faz isso. Então, são modos de enxergar o inquérito, um procedimento de uma maneira distinta do homem, né? A gente e essa pluralidade, ela acrescenta demais à atividade policial. A gente é muito mais prático, né? Muito mais pragmático. A mulher ela é um pouco mais cautelosa, minuciosa. Né? O homem ele já é mais pé na porta. A mulher, opa, peraí, ela pensa mais. Então, assim, as mulheres as quais eu tive o privilégio de trabalhar, assim, o Bruno também, assim, nos auxiliou muito bem mesmo. Você parar para pensar e falar, eu ia fazer besteira. A mulher, opa, calma aí, doutor, vai mais calma, vai mais, né? Vai mais devagar, não é assim. E ajuda muito, nos auxilia muito. E esse pensamento aí de que homem mulher né? Mulher não serve para entrar na polícia é totalmente ultrapassado. As mulheres aí vêm ganhando muito espaço na polícia. Não, eu tenho amigas, colegas delegadas absolutamente apaixonadas pela carreira. E gostam de todos os aspectos, hein, doutores? Não apenas o lado um pouco mais burocrático, muitas vezes as mulheres acabam indo para as DDMs, né, as delegacias especializadas em proteção à mulher, mas nós temos diversas colegas aqui em São Paulo, por exemplo, no DHPP, a diretora do DHPP é uma mulher, agora não sei se a doutora Sato ainda está lá, mas nós, durante muito tempo, aliás, a doutora Sato aqui em São Paulo é uma referência no Brasil. Então, assim, não só no universo ali um pouco das DDMs, mas em todas as áreas policiais, mulher gosta demais de arma de fogo, gosta demais da parte operacional, de tiro, participa de diligências, só que, como eu disse, tem para todo gosto. Se você, mulher, não gosta, tem receio disso aí, e eu tenho várias colegas que também têm, que não gostam, que gostam da parte mais cartorária, é tão importante quanto, doutores. Então, acho que essa pluralidade é mais uma vantagem da carreira. Tem muito caminho que você pode seguir dentro de uma mesma carreira, né? Dentro da carreira policial. Doutores, voltando a falar de novo sobre as fases de concurso, é interessante destacar que, como eu já destaquei, na verdade, que isso varia de estado para estado. Aqui em São Paulo, na prova, no concurso que está em aberto, por exemplo, ela não teve o TAF, né?
o edital deste ano em São Paulo não teve previsão do TAF, do exame físico, como fase do concurso. E é interessante que em alguns estados a academia de polícia é fase de concurso. Aqui em São Paulo não é. Aqui em São Paulo você é aprovado no concurso, toma posse no cargo, já sai com sua funcional. Aliás, funcional não vem tão rápido. Assim como o salário demora um pouquinho também. Mas você já sai com arma, já ingressa. Na verdade, não sai com arma, né, doutor? Você se habilita na academia. Estou falando besteira aqui. Mas você toma posse no seu cargo, você já é efetivamente delegado de polícia, e aí você passa por um período de preparação na academia ou nas escolas de polícia, variando de estado para estado. Em alguns estados, salvo engano, em Minas Gerais, é fase de concurso, sendo que em outros estados, como em São Paulo, você, já empossado, tem aí um período de academia, sendo que se ao final desse período você for reprovado, doutores, vai ser mandado embora. Tá? Então, é preciso comprometimento. Eu dei sorte que o meu período de academia se estendeu por quase 11 meses. Foi muito bom, porque esse período de academia, vocês estavam falando de amizade, eu acho que une demais os colegas. E é essa união que fortalece a classe. Quanto tempo demorou sua academia, Bruno? A minha foi um pouquinho mais rápida, bem mais rápida, né? Muita gente pergunta isso aí, quanto tempo dura a academia e tal? A minha foram só 3 meses, né? Vivíamos uma crise de segurança muito grande aqui no estado de São Paulo. A previsão era de 3 meses de academia e 1 mês de estágio. Só que na primeira semana de estágio veio uma ordem, põe a molecada para trabalhar. Então, assim, quando foi dada a ordem, eu já peguei um plantão num domingo, respondendo por 3 áreas, homicídio, a mulher se entregando, matei meu marido mesmo com a faca na mão. Então, assim, essa amizade que você constrói com o pessoal da academia é muito bacana. Porque eu liguei para um colega meu e falei, vem me ajudar. O colega saiu da casa dele no domingo, foi no DP. E mesmo a distância, né? Muitas vezes, eu já vou firmar esse compromisso com vocês. Muitas vezes, mesmo uma distância, uma ligação, ajuda demais. E eu sempre digo para os meus alunos que no primeiro dia de plantão eu vou estar do seu lado, eu te passo o meu WhatsApp. Depois de aprovado, eu te passo o meu WhatsApp. E você pode me ligar a hora que for, porque essa ajuda, ela é essencial na aprovação. O engraçado é que tudo acontece com calça branca, né? Calça branca, que a gente costuma falar, é quem acabou de ingressar na polícia. Aí era um procurado, era um flagrante de tráfico, uma mulher, uma temporária, que tinha acabado de se entregar, já passava já de 24 horas, não teve perseguição, não estava em nenhuma situação de flagrante. E foi pesado, assim, mas você vai aprendendo, né? Eu acho muito bacana o que o Felipe falou. O delegado sem o escrivão, sem o investigador, ele não trabalha. Eu escutei muitos os investigadores que já estavam na carreira, os escrivães que trabalharam comigo nesse plantão, eles ajudam demais, né? Por mais que você tenha toda a parte teórica da academia de polícia, por mais que você já tenha o conhecimento jurídico, senão você não teria sido aprovado numa prova teste, uma prova discursiva e uma prova oral, a prática é diferente. E o que você estava comentando, a carreira de delegado, para mim, né, eu sou suspeito para falar, é a melhor que tem, porque nem um dia é igual ao outro. Nem um dia é igual ao outro. Você sai da sua casa, você espera um certo tipo de trabalho, ele muda. Caiu um avião agora na área da nossa delegacia. Cai um avião no meio do dia. Você tem que estar lá para atender a ocorrência. Então, ela é muito Imagine os colegas aqui em São Paulo que atuam no 78DP, que atende a Avenida Paulista. Na época daquelas manifestações, na época em que, enfim, se discutia impeachment, enfim, todo aquele contorno político que nós vivenciamos há pouco tempo, imaginem a quantidade de ocorrências que envolviam ali a região da Avenida Paulista aqui em São Paulo. E, assim, muitas vezes surge do nada, né? Você vai para um plantão achando que vai ser mais um dia trivial e cai um avião. Exato. E quanto mais você ficar mentalizando, espero que não dê nada, aí tudo acontece. Aí vem tudo. Né, Felipe? Essa é a palavra mágica. O plantão está tranquilo. Aí vem o infeliz lá e fala, nossa, tem nada. Bum, dá 2 horas, está com 3 flagrantes, ocorrência de repercussão, muda tudo, o cenário muda completamente. E só retornando um pouco, ao meu tempo de academia, entre posse e delegacia foram exatos 5 meses.
a Cadepol, estágio, formatura, foram exatos 5 meses, né? Então, via de regra, doutores, até bom a gente firmar isso aí, via de regra, em todos os estados, aí não é exclusividade nossa, o período nas academias ou escola de polícia tem variado entre 4 a 6 meses. A minha academia foi algo excepcional, realmente, porque quase um ano na academia de polícia, por questões que nem eu sei bem quais, mas realmente foi um ponto fora da curva, porque, via de regra, o período na academia se estende entre 4 e 6 meses. Eu vou aproveitar, fecha em mim aqui, fecha em mim, eu vou aproveitar para falar, fecha em mim, pô. Aê, não vai fechar em mim? Não tem aquela câmera mais perto? Eu gosto de ficar perto. Doutores, eu vou aproveitar esse instante, aproveitar esse ensejo do que os colegas estavam falando aqui, para destacar o seguinte. O Bruno falando de como a gente tem que decidir aí, agora perfeito, depois você pode abrir de novo. Eu gosto de dar trabalho para vocês aí. Doutores, o Bruno estava falando de como é importante, como o delegado, você vai para um plantão e está tudo tranquilo, de repente tudo muda, doutores. E aí eu faço questão de destacar a importância da sua preparação, que começa aqui. A sua academia de polícia é aqui. Porque a partir daqui você já começa a se preparar sobre todos os aspectos, sobretudo no aspecto jurídico. Porque é isso que muitas vezes vai fazer a diferença na administração do seu plantão. Porque o delegado de polícia, doutores, diferentemente de outras autoridades, juiz, promotor, outros operadores do direito, advogado, defensores, o delegado de polícia, ele precisa decidir no calor dos fatos. Você vai atender uma ocorrência envolvendo ali um crime de roubo, com o criminoso alegando que foi agredido, com a vítima chorando e com a polícia militar já apresentando uma próxima ocorrência que você já tem que começar a vislumbrar. Tudo isso num plantão super movimentado, às vezes você já está virando 24 horas sem sequer conseguir dormir. Então, doutores, para isso é preciso bagagem jurídica. E é isso que a gente vai dar para vocês aqui no Damásio. E vou além. Esses dias mesmo eu fiz questão de postar um texto mais ou menos nesse sentido nas minhas redes sociais, porque não faz muito tempo um procurador da República, durante uma entrevista, destacou que os delegados de polícia não conheciam bem a lei de organização criminosa. Bom, doutores, eu posso falar que eu já escrevi sobre a lei de organização criminosa e eu posso assegurar que os delegados de polícia, assim como os policiais civis de um modo geral, conhecem bem a lei de organizações criminosas. Mas, enfim, o mérito não é esse. O que eu quis dizer é que, em resposta, eu destaquei que o delegado de polícia, ele precisa sempre estar atualizado em relação ao direito. Por quê? Porque a lei, ela entra em vigor na madrugada. Muitas vezes, juiz, promotor, advogados, sequer têm ciência de que uma lei está em vigência e o delegado de polícia já a está aplicando nos plantões de polícia judiciária. Ocorreu faz pouco tempo. Tivemos uma mudança na Lei Maria da Penha, onde foi criado um novo crime, o crime do artigo 24A, que trata do descumprimento de medida protetiva de urgência. Vários amigos, juízes, promotores, sequer tinham ciência dessa mudança. E na manhã seguinte em que a lei entrou em vigor, porque geralmente sai na madrugada, já tinha uma colega decretando prisão em flagrante por esse crime. O advogado nem sabia que existia esse crime e o delegado já está aplicando. Daí porque, doutores, é imprescindível a gente se preparar, não só juridicamente, mas também psicologicamente, por todas essas questões que envolvem a carreira. Não, e os alunos aqui do Damásio têm a vantagem de ter o doutor, não é querer falar porque eu estou na frente dele, mas ele é uma das referências dessa nova geração de delegados. Minha prima, até no final de semana, você conhece o doutor Francisco? Eu falei, conheço. Eu quero fazer uma monografia com ele. Então,
todas as teses novas, todas as teorias novas que nós, que estamos ingressando agora na carreira, temos aplicado, Francisco já escreveu sobre. Princípio da insignificância. Então, assim, vocês estão bem aqui amparados, né, de teorias que estão em alta dentro da Polícia Civil aqui de São Paulo. Fico até emocionado, Bruno, de ouvir você falando assim. Agradeço de coração, até porque assim, é um trabalhinho que a gente vem fazendo já. Eu tenho quase 10 anos de carreira, né? O pessoal estava enchendo o saco que eu estou ficando velho, estou mesmo, eu mesmo já destaquei. E assim, muito do que a gente vem fazendo, sobretudo aqui no magistério, é no intuito de tentar trazer mais gente boa para a carreira, porque isso representa o fortalecimento da carreira. E eu estou aqui com um ex-aluno, agora você também, Bruno, que embora não tenha sido meu aluno, na época que você estava se preparando, eu ainda não estava aqui no Damásio, mas ainda novo, chegando com essa mentalidade, com eventualmente um pouco das nossas influências. E a ideia é essa, é cada vez mais contaminar você que está aí do outro lado, a ser delegado de polícia, a juntar-se a nós na promoção de justiça. Porque o delegado de polícia, quando ele prende alguém, ele faz justiça. Porque o sujeito que praticou um crime precisa ter uma resposta do Estado. Mas muitas vezes a função do delegado de polícia, como da própria Polícia Civil, é outra, no sentido de assegurar que um inocente não tenha a sua liberdade suprimida. Então, esse viés, pouco destacado, é preciso que vocês, desde já, compreendam. Muitas vezes o inquérito policial hoje em dia, sobretudo em tempos de Lava Jato, sinônimo de sucesso numa investigação é prisão, sendo que isso não representa a verdade. Durante uma investigação em que você consegue demonstrar que sequer houve crime, essa investigação também é exitosa, porque o inquérito policial, a investigação criminal, ela funciona como uma espécie de filtro, impedindo que as acusações infundadas desemboquem o processo. Mas eu não posso ficar aqui me antecipando ao conteúdo que vocês vão ter durante o semestre. Essa é uma reflexão para que a gente tenha em um outro momento. Eu queria falar um pouquinho agora, Felipão, da prova oral, tá? Porque existem estados em que existe a prova oral como fase de concurso, em outros estados não existe essa prova oral, e isso varia bastante. Inclusive, a parte de peça prática, acho que antes de falar sobre a prova oral, é interessante destacar também a parte de prática, que a gente tem um curso aqui específico de preparação para a prática policial. Isso, em alguns estados, vem sendo cobrado, a realização de uma peça prática policial, em outros estados não, tudo varia, assim como a fase oral. Tem alguma... Queria que você contasse um pouquinho, Felipe, da sua experiência na prova oral, porque realmente, para mim, foi algo emblemático. Pode dividir a sua com a gente também? Então, eu vou começar de trás para frente. Vou começar do dia da minha prova e depois vou contar como eu me preparei. O dia da minha prova oral, acho que durou cerca de 25 a 30 minutos. Eu não lembro de nada. Eu saio de lá, você não lembra de nada. Você chega frio, congelado. E professora, normal, normal. Todo mundo se sente assim. Não tem como escapar daquela adrenalina, aquela emoção. Você começa aqui por constitucional e encerra no meu caso, foi criminologia. Acho que não cai mais, não cai mais nessa aqui banca no último edital, pelo menos não caiu. Não prevê. Não sei como vai encerrar, mas o aluno ele chega assim, tem aquela plateia atrás de 50, 60 pessoas, tem candidatos ali, óbvio que alguns candidatos não querem que você vá bem, normal, é a concorrência. E retornando, alguns dias antes, o que eu tentei fazer? Tentei tirar um pouco o pé. Falei, conhecimento acho que eu já tenho, agora eu preciso trabalhar meu psicológico. Aí eu comecei a fazer corrida todo dia de manhã. Então, por um mês, todo dia de manhã eu corria, ouvindo uma música e procurava relaxar. Porque eu sabia que eu ia encarar ali um momento de angústia, de incerteza. Muita pressão. Muita pressão. Não é pressão da banca, não, é pressão com você mesmo. É aquilo que você fala, eu estudei 4 anos, e agora? Será que eu sei mesmo? Será que eu estou preparado? E você está. Todo mundo que chega na prova oral está preparado. E é uma angústia, assim, porque você chega na prova oral, você está ali a um passo de ser aprovado, e se porventura você for reprovado, você vai ter que começar tudo de novo. Então, eu acho que o concurseiro,
sofre esse drama da prova oral, né? Esse é o maior medo. Dá vontade de propor para a banca. Se eu reprovar, deixa eu entrar no próximo concurso. Pelo menos deixa eu voltar na fase oral. Aí me preparo pro próximo melhor. Concurso, né? E eu fiz cursinho aqui no Damásio com o professor Sanini, aí com os professores aqui da casa. Muito bom cursinho. Isso é legal falar. A gente costuma fazer cursos específicos para a preparação para a sua prova oral, com bancas simuladas, inclusive contando com psicólogos aqui no nosso quadro de professores, psicólogos que vão analisar aí, inclusive, a sua postura durante a prova. Então, isso ajuda demais. Foi aí que o Felipe esteve com a gente aqui, né? Sim, o Sanini falou tudo agora. Banca simulada. Melhor treino para a prova oral. Tem que ter banca simulada, tem que ter aquela pressão da banca. Os professores aqui me prepararam muito bem. Lembro como se fosse hoje, o professor Sanini, aí, até com um colega, o Manu, não sei se você lembra, o professor fez uma pergunta para ele, pegou o distintivo e falou, se você responder essa, eu te entrego agora. E ele respondeu. Foi com o Manu isso? Não lembrava que era com ele. Foi com o Manu. Eu estava assistindo e falei, poxa, que legal. Então, assim, é um momento que você tem que se descontrair também. Ali você já tem um conhecimento jurídico, você precisa externar esse conhecimento. E os professores aqui, juntamente com os psicólogos, eles nos ensinam aí a externar esse conhecimento, a manter a calma na hora da prova, que eu acho que é o fundamental. E tem um detalhe na preparação para a prova oral, doutores, que o Damásio, quando a gente abre esses cursos, a gente geralmente coloca um anotador para ir em todos os dias de banca, e ele vai anotando as perguntas, porque, doutores, as perguntas se repetem. E eu sou testemunha viva disso, porque eu só fui aprovado graças ao Damásio, eu sempre digo isso. Eu me submeti a uma banca simulada aqui, na minha época era individual ainda, hoje a gente já tem uma banca mesmo, mas numa banca individualizada, eu fui terrível, eu falei, meu Deus, eu vou ser reprovado. E aquela experiência ruim fez com que eu acertasse a minha preparação para a prova oral. E pegando o feedback dos anotadores do Damásio, que todos os dias vinham aqui na Academia de Polícia, aqui em São Paulo, que eu digo, né? Eles iam na Academia de Polícia, anotavam as questões que estavam sendo feitas. E eu estudava, simulando exatamente essas questões. Doutores, a hora que chegou no último examinador, eu fui arguido durante 1 hora. 1 hora de arguição. E, doutores, é incrível, e eu fico até comovido dizer isso, porque assim, o concurseiro ele passa por várias angústias ao longo da sua preparação. Fase oral talvez seja a fase mais angustiante de todas elas, porque você está muito ali entre a alegria e a tristeza, né? Vou ser aprovado? Não vou começar de novo, meu Deus do céu, vou desistir. E aí, dentro de todas essas angústias, eu falei, meu Deus, como tem tanta coisa em jogo, eu vou surtar amanhã, na hora do meu exame. Mas daí entra uma figura que eu espero que vocês tragam com vocês, que é Deus, né? Quando a gente faz a nossa parte, Deus ajuda, doutores. É incrível, na manhã do meu exame oral, eu acordei com uma paz, com uma tranquilidade. Eu fiquei sendo arguido durante 1 hora e eu poderia ficar o dia todo. Não respondi todas as questões, porque prova oral é também para testar a sua postura, e é isso que a gente ensina aqui no Damásio. E como eu estava dizendo, na hora que eu cheguei no último examinador, a hora que ele fez a primeira questão, era uma questão que eu já havia treinado, porque o pessoal do Damásio já tinha passado para mim, porque já havia sido questionado para outros candidatos, e aí eu pensei, meu Deus, se ele seguir a lógica, eu já até sei a próxima pergunta. E na medida que ele foi perguntando, foi exatamente a sequência que eu esperava. E daí, doutores, eu já emocionado, era o último examinador, eu já senti que eu estava indo bem, eu falei, meu Deus, vou ser aprovado. E daí começa a ficar, parece aquele cara que está no The Voice Brasil e vira cadeira para os caras começam a ficar emocionados. Pô, eu vou passar, vou vir no programa. Então eu já estava com aquele turbilhão dentro de mim, daí eu respirei fundo e pensei comigo, eu vou fingir que eu não sei. E daí ele fazia a pergunta, eu abaixava a cabeça, virei artista, doutores. Começava a pensar, quase falei, nossa, boa pergunta, excelência, mas daí achei que seria um pouco demais. Então eu fiz todo um drama e respondia, porque eu já sabia a sequência e a pergunta já estava treinada. Isso
para mostrar mais um diferencial que o Damásio viabilizou na minha vida e que a gente vai viabilizar para vocês também, doutores. Você me deixa só fazer um adendo, falando de prova oral. Você falou de Deus, Olha só que engraçado. Primeira vez que eu fui passar com a psicóloga aqui, porque assim, antes da prova oral, das perguntas jurídicas, você passa por uma entrevista, né? Acho que todos os estados são assim. Então, o que aconteceu? Aqui, no meu primeiro dia com a psicóloga, ela olhou para mim, a primeira pergunta que ela fez, o que vai mudar você ingressar na carreira de delegado? Eu comecei a chorar na hora, porque aquilo passa um filme na sua cabeça, aquela incerteza, aquele medo, você não aguenta mais estudar. Aí chorei bastante, ela verdade, me auxiliou. Felipe, verdade. Olha que relato. E olha que engraçado. Aí passou o tempo, cheguei no dia da minha prova oral, entrevista. Doutor, tudo bem? O que vai mudar o senhor entrar no cargo de delegado de polícia? Eu falei, opa. Se você chorasse ali, doutor... Se eu chorasse ali, ferrou. Não seria aprovado. Então, eu já tinha chorado anteriormente. Então, entra a preparação, tudo é válido. Toda a preparação é válida. Tem que treinar, tem que passar por psicólogo, não tem jeito, ninguém é melhor que ninguém. E os professores estão aqui para auxiliá-los aí, né, a aprovação. Como é que foi seu exame oral? Olha, eu vou falar que eu me arrependo muito, sim. Por mais que eu tenha sido aprovado, eu me arrependo de ter corrido tantos riscos. Eu não fiz curso para a segunda fase, arrisquei, e não fiz preparação para a prova oral, e não fui nenhum dia em nenhuma prova oral e não assisti nada. Então, assim, eu fui kamikaze louco, assim. Eu me arrependo muito, porque agora mais experiente, né, mais vivido, eu era 25 anos, achava que estava sabendo tudo, que dominava a matéria, estava cheio de si. Hoje eu não me arriscaria de novo. Né? Hoje eu cheguei na prova oral, eu não sabia nem onde sentar. Eu não sabia. Tem esse negócio de postura. Tem a postura, eu não sabia onde eu colocava a mão. Desculpa, eu não sabia onde enfiar a mão. Né? Deixa a piada para lá. E eu não sabia o que fazer, cara. A primeira pergunta eu já errei a primeira. Então, assim, se eu tivesse uma preparação, se estivesse mais tranquilo, a sorte que depois eu consegui ficar tranquilo. E eu fui o quarto ou quinto no dia. Então, eu já vi, a galera indo mal, pesado, assim, todo mundo despreparado demais, assim, gente travando, saindo correndo. Vi de tudo. E eu, se eu pudesse voltar, eu não teria arriscado tanto que nem eu arrisquei em 2011. Não mesmo, sim. Eu joguei assim, all-in, né? Bom, hoje em dia não tem... não vale a pena correr esses riscos, né? Vale. Com tanta opção em preparação, com tantos recursos que você encontra aqui no Damásio, realmente, por melhor que você esteja, doutores, a pressão é muito grande, porque tem muita coisa em jogo, né? Então, se você puder vivenciar isso um pouquinho antes do dia D, é melhor que você assim o faça aqui com a gente. E eu vi o pessoal que estava preparado, né? Tinha tranquilo, né? Chegando todo mundo sossegado. Eu falei, meu Deus do céu. Aí passou, eu falei, o que eu fui fazer de falar na frente do espelho? E é esse problema, que quando você vê um concorrente muito à vontade, você se desespera, né? Você começa a falar, meu Deus do céu, vou perder. Mas, enfim, doutores, agora eu acho que a gente pode avançar para começar a falar um pouquinho dos nossos cursos, né? Vamos expor aqui, a gente tem várias opções aqui no Damásio para você que quer seguir as carreiras policiais, não só de delegado de polícia, mas também para as demais carreiras que integram a Polícia Civil. Então, pode ir comigo na lousa, por gentileza? Volta comigo um segundinho antes. Aê. Já vou avisar. Anotem aí, doutores, anotem. Façam um OBS no caderno de vocês aí. Se é que vocês já estão anotando, né? Obviamente não era para anotar nada, tá? Mas anotem na sua agenda, então. Desconto especial que eu consegui agora. Chorei. Consegui um desconto. Professor Pedro... Vem aqui dar um alô para a galera, professor Pedro. O maior Hulk do Damásio, doutores. Vai vir, professor Pedro? Vem aqui para dar um alô. Aqui, quem sabe faz ao vivo, porra. Olha aí. E aí, gente, beleza? Fala, galera, tudo bom? Tudo bem? Fala, Sani, como professor está, irmão? Pedro Barcos, e ele... vou te contar, doutores. No Damásio a gente não tem só colegas, a gente faz amigo. Eu acho que uma das grandes vantagens de poder trabalhar aqui no Damásio é estar ao lado de pessoas que a gente gosta tanto e admira tanto, como eu admiro o Pedrão aqui, que vai ser professor de vocês também. Também completamente recíproco, irmão. Valeu, irmão. Beijão. Tchau, Obrigado, gente. Falou pra aula. Falou, gente. Tchau. Beijão. Isso aí, doutores. Quem sabe faz ao vivo. Bom, pessoal,
como eu estava falando, para que vocês pudessem anotar, a gente está com um desconto especial para quem fizer matrícula até o dia 8 de agosto, tá? Então, anotem aí, eu vou repetir para que vocês possam degustar, tá? Desconto de 20% para quem fizer a matrícula até dia 8 de agosto. Excelente oportunidade, tá bom? Então, pode ir comigo na lousa, vamos conhecer, então, os nossos cursos, ou alguns aí dos nossos cursos. Tá aí, doutores? Primeiro, um monte de concursos abertos, tá? Antes da gente falar sobre os cursos, um monte de concursos abertos, o que significa a chance de você ser aprovado ainda este ano. Vejam aí, no estado do Mato Grosso, 170 vagas, isso para todas as carreiras que integram a Polícia Civil. Passando ainda pelo estado de Goiás, 550 vagas, doutores, concurso ainda em aberto. Estado do Paraná, 100 vagas. Estado de Roraima, 330 vagas. Rio de Janeiro, 16 vagas. Nada mal ser delegado de polícia ou no caso ali no Rio de Janeiro é só delegado, 16 vagas só para delegado de polícia, como eu estava dizendo, nada mal ser delegado de polícia no estado do Rio de Janeiro. Em Alagoas, 20 vagas também para o cargo de delegado de polícia, tá bom? Então, doutor, está aí. Esse foi um ano, aliás, está sendo um ano absolutamente especial para quem quer fazer parte das polícias judiciárias, está com muito concurso. O fato de dos estados estarem abrindo concursos fez com que a Polícia Federal também se mexesse, e aí a gente tem para todos os gostos, e aqui no Damásio você tem opção para todos os cursos. Tá, doutores? Pode voltar comigo na lousa. Volta aqui comigo então, doutores. A gente vai falar, eu queria falar um pouquinho para vocês do curso. Primeiro a gente viu a quantidade de vagas, tá? Agora eu queria falar para vocês um pouquinho dos cursos que nós temos aqui no Damásio. Primeiro, nós temos o curso de delegado civil, tá? É um curso específico para quem quer seguir a carreira de delegado de polícia. Ah, Sanini, mas eu sempre recebo essa indagação pelas nossas redes sociais. Qual curso que você recomenda? Doutores, se você quer seguir a carreira de delegado de polícia, essa é a sua melhor opção, tá? Ele é um curso que se desdobra em 2 dias, tem aulas adicionais também online, então, efetivamente, é uma excelente opção. Eu estava vendo aqui, inclusive, revendo, né? O corpo docente extremamente especializado, só fera, então, é uma alternativa que a gente não pode deixar de recomendar para quem quer ser delegado de polícia. Por outro lado, doutores, nós temos ainda outros cursos para outras carreiras, tá? Como a gente já falou, se você não tem formação jurídica, se você não é bacharel em direito, não vislumbra por hora a carreira de delegado de polícia, vem para o Damásio também. Nós temos outros cursos cujo foco não é a carreira de delegado de polícia, mas as demais carreiras que integram a Polícia Civil, sempre com um corpo docente especializado, qualificado e sempre com um conteúdo mais atualizado, tá bom? Então, doutores, acho que agora a gente pode trazer aí os colegas para as nossas considerações finais. Eu queria aproveitar esses 5 minutinhos que nos restam, acho que até menos o pessoal já deve estar dando dura em mim aqui. Filipão, dizer algumas palavras para os nossos alunos aí, motivá-los a seguir a carreira e motivá-los a também a se juntarem a nós aqui no Damásio. Com certeza, Sanini. Nós estamos precisando cada vez mais de policiais aqui, não só em São Paulo, como em todo o Brasil. E eu queria só deixar uma observação aí para o pessoal. Teve prova domingo agora em São Paulo, assim como vai ter em outros estados. Pessoal, é o seguinte, não deu. Site do Damásio, inscrição, recomeça, tá? Tudo tem um recomeço. E tudo tem um começo, um meio e um fim, tá bom? Pessoal, o concurso ele não começa às vésperas da prova, ele começa muito tempo antes.
Eu mesmo estudei 4 anos. Fiz cursinhos e mais cursinhos. Tá? Então, assim, a preparação começa muito antes. Não se prepara somente quando abrir o edital. Se prepara antes. Faça um cursinho antes. Se prepara, leia a letra de lei. E é isso, pessoal. Nunca desista do seu sonho. Tá bom? Tem gente aí que até se pode aí me dar a oportunidade de falar. Você pode tudo aqui, Felipão. Muita gente reclamando. Pô, professor, você tem 60, não deu? Recomeça. Eu cansei de fazer 60 pontos. Eu reprovei mais de 10 concursos para delegado. A reprovação, volto a dizer, a reprovação faz parte da sua aprovação. Sim, ela dói demais, mas ela te fortalece. Tá? E quem tem sonho de verdade, não desiste. Entendeu? Vai descansar essa semana que vem, cursinho, com calma, tem tempo para se preparar e vai para o próximo, vai fazendo outros estados. Resiliência é a palavra. Resiliência, exatamente. E queria agradecer aí a oportunidade, é um grande privilégio. Há 2, 3 anos atrás, eu estava aqui, sentado na cadeira, e o professor me arguindo. Hoje eu estou aqui ao lado dele, colaborando aí com a preparação de vocês. Então, eu queria agradecer ao curso da MAS e ao professor Sanini pela oportunidade e o privilégio de estar aqui. O privilégio é meu e o orgulho é meu. Eu acho que o maior prazer de um professor é ver os seus amigos, os seus alunos tendo sucesso na carreira que eles escolherem. Eu acho que esse é o maior prêmio de qualquer professor. Exatamente. E eu fico extremamente feliz de vê-lo feliz na carreira e vê-lo fazendo tanto sucesso também nas 2 carreiras que você agora também está seguindo. O Sanini tem, eu tenho, o Bruno tem, e vocês também terão. Torço por vocês aí, conte conosco aí no que pudermos ajudar. Brunão. Só para finalizar, pessoal, todo o sacrifício, todo o esforço, toda a abdicação dos finais de semana, descanso, viagens, lazeres, vale a pena. Eu sou a prova viva disso, o Felipe é a prova viva disso, e o Dr. Francisco também. Quando você estiver no plantão policial, salvar a vida de alguém, esclarecer um crime, você vai olhar para trás e falar, nossa, se eu soubesse, eu teria me dedicado muito mais e estudado por muitas e muitas mais horas. E é isso aí, pessoal. Estou à disposição também aqui do curso. Quando me convidarem, estarei sempre aqui com prazer, ainda mais na presença do doutor aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos aí, força e vamos que vamos. Brunão, Felipão, eu agradeço de coração a presença de vocês. Vocês, sem dúvida nenhuma, engrandeceram demais o nosso workshop. Eu acho que os nossos alunos que estão nos assistindo aí, com certeza, estão saindo daqui com uma boa ideia do que é a carreira. Mas, para encerrar esse nosso encontro, doutores, se vocês me permitem, eu não estou lendo muito bem à distância, porque, como eu disse, estou ficando velho, mas eu faço questão de dividir com vocês um relato de uma delegada de polícia, que eu inclusive postei nas minhas redes sociais essa semana, e eu acho que esse relato resume bem a carreira policial. Acompanhem comigo. Há 2 anos e 7 meses, sou delegada de polícia. Embora eu tenha passado no concurso na condição de concurseira e não propriamente na de vocacionada, aprendi muito na Polícia Civil e com a Polícia Civil. Aprendi a dar maior valor à vida, porque vi que ela é frágil demais. Aprendi a dar valor ao sono, porque ele é artigo de luxo para um policial. Aprendi a enfrentar situações de risco com mais naturalidade, porque se trabalha com risco todo dia. Aprendi que garantista mesmo não é aquele que se infla falando do assunto de pantufa com uma doutrina na mão, e sim aquele que confere as garantias ao preso numa delegacia há 48 horas sem dormir, trabalhando em condições precárias, com fome, com sono e diante de um bêbado, gritando e ofendendo até a sua 5ª geração. Aprendi que há profissões em que a gente acaba pagando para trabalhar, porque os recursos materiais e humanos são parcos e a gente quer muito que aquilo dê certo e que fique bom. Aprendi, essa parte é muito boa, doutores, aprendi que servir e proteger
não é só um juramento. Eu vou repetir essa parte. Aprendi que servir e proteger não é só um juramento, mas um modo de vida. Ser policial tem que carregar isso na alma. Aprendi que me abnegar a esgotar as minhas forças e continuar de pé, a enfrentar meus medos e a deixar muitas vezes a família e os amigos de lado, para bem cumprir a minha missão. Aqueles que volta e meia têm que se confrontar com marginais, generalizar e jogar na lama a honra, na coragem e no mérito dos policiais, que são aqueles que melhor atendem a sociedade. Apoiem o policial. A esmagadora maioria deles arrisca a vida por vocês. Doutores, um relato que eu acabei resumindo aqui por conta do tempo, mas que eu acho que traduz demais a essência da carreira policial. Os policiais, muitas vezes criticados, eles trabalham em condições precárias, com pouco material humano, com pouco material em termos de estrutura, muitas vezes em condição de risco, só para fazer com que você, cidadão, possa dormir mais tranquilo. Então, doutores, juntem-se a nós, venham para essa carreira que é efetivamente apaixonante. Será um prazer recebê-los não só aqui no Damásio, mas posteriormente também nas academias e escolas de polícia de todo o Brasil. Agradeço a presença de vocês, um grande abraço, doutores, e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.